Nós vamos fazer contato com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, na sexta-feira a gente conversou para uma matéria que está no site da Rede Brasil Atual a respeito da investigação sobre o senador José Serra, promovida ali pela Força Tarefa da Lava Jato em São Paulo. E ali você já apontava os contornos políticos que essa operação poderia ter. Depois nós tivemos aí, no fim da tarde da sexta-feira, uma entrevista concedida pelo procurador, chefe da Força Tarefa, Deltan Dallagnol, à rede de TV CNN, dizendo que, na verdade, ele achava que a Lava Jato estava sendo atacada porque as pessoas tinham ali, medo de uma eventual candidatura de Sérgio Moro em 2022, ou seja, admitindo na prática a possibilidade da viabilidade dessa candidatura, algo que você inclusive tinha apontado na matéria ali, que toda a ação, na verdade, de sexta tinha aí esse objetivo político. Eu queria que você analisasse justamente esse episódio, Nicoli, da investigação, dos mandados de busca e apreensão que foram feitos ali nas residências do senador e também da filha dele, e o impacto que isso pode ter no PSDB e no cenário político aí de 2022. Bom, primeiro o que chama a atenção foi a entrevista do Dallagnol, à CNN. Talvez tenha sido a primeira manifestação dos membros da Lava Jato a respeito, da possível candidatura de Sérgio Moro em 2022. Acho que foi um marco, para a Lava Jato. A gente não pode esquecer que até antes de sexta-feira, permanentemente havia essa discussão entre os lavajatistas, de que o Moro não era candidato, que a Lava Jato tinha uma função técnica, jurídica, em investigar, processar e julgar os envolvidos com casos de desvio público, de verbas públicas durante a presidência da Dilma. A gente não pode esquecer disso. Agora, por outro lado, o que está acontecendo hoje no Brasil, politicamente, é a preparação de um terreno para as próximas eleições presidenciais. Isso está mais do que claro. E o primeiro passo da Lava Jato é desgastar a imagem dos seus eventuais futuros concorrentes. E um desses concorrentes, sem dúvida nenhuma, é o PSDB. E, evidentemente, que o José Serra, apesar de praticamente aposentado da política, ele é um cacique importante do PSDB e, atacando isso, estraga a imagem do partido. Haja vista do que aconteceu também com Aécio Neves, que era um grande cacique do PSDB, e por conta das acusações que envolveram Aécio Neves, o PSDB não teve mais do que 1%, 1,5% nas últimas eleições presidenciais. Agora, por outro lado, uma outra questão que também envolve a Lava Jato é desgastar não só a imagem do PSDB, mas também do chamado Centrão, que hoje apoia o Bolsonaro. A gente não pode esquecer que esse Centrão também sempre foi o mais favorecido em termos de desvios de verba, ocupação de cargos. Isso já aconteceu com a FHC no passado, aconteceu com o Lula, dando origem ao problema do mensalão, e a mesma coisa com a Dilma. Sem um Centrão, infelizmente, qualquer governo alcança a maioria e se vê obrigado a oferecer cargos, e esses cargos, por sua vez, em empresas estratégicas do Estado que permitem desvios de verba e tudo mais. Algo que foge ao controle do próprio presidente da República, independentemente de quem seja. Bom, então a estratégia, de fato, da Lava Jato é começar a preparar terreno e deixar isso cada vez mais claro. E é por isso que nós estamos vendo conflitos entre o STF e a própria Lava Jato, e inclusive o Aras, que é o Procurador-Geral da República, com também a Lava Jato. Isso porque interessa ao Aras, presidente da PGR, alcançar um cargo no futuro, ainda esse ano, no STF, uma vaga vai se abrir, e isso faz com que o Aras tente se articular dos dois lados, agradando o Bolsonaro e tentando agradar, de alguma maneira, o STF e outros partidos que podem diagnosticar e levá-lo à condição
de membro do STF. Tudo isso porque a gente não pode esquecer, para que ocupe o cargo no STF, ele precisa da aprovação do Senado. E hoje no Senado a gente tem uma base parlamentar de partidos voltada ao centrão. Então vejam que é um jogo de xadrez, né, em que o Bolsonaro, ao mesmo tempo, na última semana, diminuiu o tom, buscou um discurso conciliatório, exatamente uma semana, 2 semanas depois que explodiu o caso do Queiroz, né? Então vejam que é uma tentativa de preparar o cenário para as próximas eleições e, ao mesmo tempo, neutralizar a figura do Bolsonaro. E a Lava Jato, por sua vez, começa uma cruzada contra os demais partidos e, exatamente por não ter componentes, digamos, no parlamento, a maior prejudicada pode ser a própria Lava Jato, né? Ou seja, perdendo força política e até mesmo com ações no STF e do próprio presidente limitando a liberdade do Ministério Público Federal em investigar casos de corrupção. Então esse é o cenário que a gente tem hoje, né? Ou seja, é uma disputa nos bastidores jurídicos que pode ter resultados muito importantes nas próximas eleições, principalmente em 2022. E essa leitura de que seria uma ação política da força-tarefa ganha força, ainda mais quando a gente leva em consideração que José Serra pode ser beneficiado pela questão da prescrição. Ou seja, teríamos tido aí toda uma operação que envolve, obviamente, mobilização de muitos agentes, de boa parte do poder público, para algo que talvez não tenha efeito jurídico nenhum, mas que tem um efeito político e tem um efeito mediático também, né, Nicoli? Aliás, chama atenção também o comportamento da mídia, porque não cobriu da forma devida esse tema, né, já que a lavagem de dinheiro da qual Serra é acusado se relaciona a um caso de suposto caixa 2 da Odebrecht na campanha dele em 2010. Na época, pouca gente cobriu isso, como também a mídia pouco cobre outros escândalos relacionados ao PSDB, em especial de São Paulo, como o do Trem-Salão. Então, é de fato bastante conveniente, digamos assim, Nicoli, essa operação agora, e o comportamento da mídia também é de se destacar, né? Claro, né? Mesmo porque parte da nossa mídia durante anos, né, foi uma aliada do PSDB. A gente não pode esquecer que o pai de Sérgio Moro também é um dos fundadores do PSDB, numa cidade no Paraná também. Enfim, a gente não pode esquecer que havia toda essa articulação entre PSDB e Lava Jato. E agora que o PSDB, de fato, perdeu força política, né, houve, nas últimas eleições presidenciais, uma grande perda de parlamentares e também de uma visão positiva que a sociedade detém sobre o PSDB. Então, é um momento, de fato, de construir para a Lava Jato uma imagem e reforçar aquela imagem positiva de que é uma ação jurídica que visa a justiça, caça a corrupção, e até mesmo preencher uma lacuna deixada pelo governo Bolsonaro, né? Bolsonaro foi eleito com o discurso de que combateria a corrupção. O próprio Sérgio Moro, ao se retirar na condição de ministro da Justiça, havia denunciado isso, a pouca preocupação de Bolsonaro em relação à corrupção. E agora a Lava Jato, hoje, independente do governo Bolsonaro, ou seja, houve esse divórcio, né, com a figura do Sérgio Moro, e a Lava Jato tenta comprar esse discurso, que os verdadeiros caçadores de corruptos é a própria Lava Jato e não exatamente o governo Bolsonaro, fora todos os casos que a gente tem visto dos laranjais, né, do Bolsonaro, do Queiroz, etc. Então, de fato, o Bolsonaro perdeu essa bandeira de defesa das instituições contra a corrupção. E, de fato, esse espólio acaba ficando nas mãos da Lava Jato, com o objetivo, né, de agora, através da mídia, das entrevistas, das declarações de Dallagnol, do Moro, alcançar consenso social e apoio dos eleitores, provavelmente nas próximas eleições, né? Então vejam que hoje quem comprou esse discurso da caça à corrupção é a Lava Jato. E isso, óbvio, é um terreno fértil para os eleitores, para a própria Lava Jato. E, como eu disse na sexta-feira, né, e a gente tinha discutido isso, não estranhe que nas próximas eleições, nos próximos dias, a gente comece a ver exatamente essa alavancagem da figura de Sérgio Moro, ou de outros membros da Lava Jato e outros juízes, membros do Ministério Público concorrendo às eleições. Me parece que seria muito saudável para a política brasileira criar limitações para a participação de ex-juízes e ex-componentes
do Ministério Público para a participação nas eleições, talvez um prazo, né, de 4, 8 anos entre a participação em órgãos judiciários, né, envolvendo o próprio Ministério Público, e depois a participação política. Porque, de fato, o que a gente tem visto hoje é algo que não é saudável para qualquer democracia, que é a participação ativa do judiciário na política. Enquanto que, na verdade, o papel do judiciário é simplesmente julgar a constitucionalidade das ações dos agentes políticos e das próprias instituições políticas. E, infelizmente, desde a redemocratização, a gente tem visto uma crescente participação política do judiciário brasileiro. Primeiro foi o STF, principalmente na época do Lula, na época do mensalão, depois com a questão da Lava Jato, dentro do próprio STF, quando prenderam o Lula ainda em segunda instância, né, mudaram a interpretação a respeito da prisão. Hoje isso está em discussão de novo no parlamento, mas o fato é que o que a gente vê hoje é uma Lava-Jato que ganha cada vez mais contornos políticos, e isso talvez não seja saudável para a democracia, uma vez que o poder judiciário é um poder soberano, de alguma forma, né? Lógico que tem 3 instâncias, mas a gente não tem órgãos que regulem exatamente os próprios membros do judiciário, a não ser o CNJ, né, que hoje é uma instituição praticamente nula, né, desde da chegada do Temer, né, não é um órgão neutro capaz de analisar o papel do judiciário brasileiro com uma certa neutralidade, né? Lógico que essa neutralidade não existe, mas parecia funcionar mais nos governos petistas. E essa movimentação da Lava Jato também coloca em xeque outras figuras do cenário político, como o governador de São Paulo, João Dória, né, que ele, ao saber ali da operação, deu uma entrevista coletiva que era a respeito das medidas aqui relacionadas ao Plano São Paulo, né, de reabertura aqui durante a pandemia no estado, e ele começou ali a sua fala dizendo: eu defendo, né? Diz assim: quero começar declarando meu apoio à Lava Jato, como fiz inúmeras vezes, para no final dizer que jamais deveríamos condenar alguém por antecipação. Se coloca ali também para o governador João Dória uma situação bastante difícil, porque é uma figura importante do partido dele, mas ao mesmo tempo é a força-tarefa com a qual ele também acabou se elegendo governador, já que vem com essa bandeira da anticorrupção. Enfim, para ele também fica uma situação complicada, Nicoli. Querendo ou não, o João Dória, ele representa a renovação das lideranças políticas dentro do PSDB, né? Não só uma renovação, como também uma transição e ruptura com os caciques anteriores, né? Sobretudo o José Serra, o Alckmin e o Fernando Henrique Cardoso. E João Dória, como bom marqueteiro que é, já visando as próximas eleições, vejam que ele permanentemente se alia às pautas mais defendidas pela sociedade. Então a gente não pode esquecer que em 2018 um slogan de Dória era Bolso Dória, né? Ou seja, enquanto foi conveniente, havia essa aliança explícita, né, e uma declaração explícita também de apoio em relação à figura de Bolsonaro. Quando surgiram os casos ali dos laranjais e tudo mais, muito provavelmente motivado por pesquisas, né, de bastidores eleitorais, etc., o Dória rompe com o Bolsonaro, e agora o que é conveniente para o Dória é se associar à Lava Jato e com esse discurso, como eu disse agora há pouco, da caça à corrupção. Então, o Dória tende a alavancar essa imagem, né, de caçador de corruptos e tentar algum tipo de vínculo com a própria Lava Jato. O que cria, lógico, dentro do PSDB um mal-estar e até mesmo uma possibilidade de ruptura dentro do próprio partido, né? Descartando as antigas lideranças ou até mesmo conduzindo o PSDB para um outro patamar, né, muito mais conservador, já que o Dória não tem essa tradição e muito menos esse discurso social-democrata, né, que vira e mexe sobrava um pouco entre alguns PSDBistas, apesar também desse discurso mais neoliberal, mas o Dória representa um neoliberalismo sem nenhum interesse em manter políticas de bem-estar social, políticas que defendam a qualidade de vida da população, né? Mas também a gente tem que ser justo, pelo menos nos primeiros movimentos dessa pandemia, o João Dória tomou atitudes corretas, né, em relação
ao fechamento de escolas, etc. e tal, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que há outros problemas com Dória em relação à violência policial, pagamento de salários de professores e até mesmo outras questões envolvendo a segurança pública, né? Tá certo, Nicoli. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu agradeço e boa semana a todos. Boa semana. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.